Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do House Medcast. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Olha, quero dizer que você é o primeiro convidado homem do House Medcast e você vai ser minha cobaia. Com isso, eu sou a minha primeira entrevista, né? Então, vou apresentar ele aqui para vocês. Cara muito especial. Nosso convidado, ele é médico cardiologista, ele é pai, é um esposo também, ele é especialista em ecocardiograma, apaixonado por carros, ele é sommelier, ele é cozinheiro e ele é o amigo mais requisitado nas festas, assim, encontros de casais. Não sei se é porque ele cozinha muito bem, não sei se é porque ele entende de vinhos, mas eu tenho certeza que ele é o convidado que todo mundo quer ter nessa festa. Eu esqueci de mais alguma coisa? Não, eu acho que é suficiente, né? Eu acho que é tudo. Então, nós estamos aqui com Jair Fábio, né? E a gente vai bater um papo aqui bem descontraído, algumas coisas sobre saúde, sobre a questão da cardiologia, sobre lifestyle, né? Qualidade de vida, carros, vinho. Então, a gente tem bastante assunto para conversar, mas gostaria que você também se apresentasse para o pessoal um pouquinho aqui. Meu nome é Jair Fábio, né? Como o próprio Vinícius fez a apresentação. Sou cardiologista, pai, esposo. De fato, gosto muito de carro. Sou sommelier profissional de formação, também como hobby, né? Meu hobby, gosto muito de cozinhar, de culinária contemporânea. E também, quem gosta de cozinhar, ele gosta dos encontros, né? Gosta dos encontros, dos amigos, dessa confraternização. E é uma grande satisfação receber esse convite e estar aqui com vocês para esclarecer dúvidas e, na verdade, também bater um papo, aquela conversa descontraída que a gente tanto pode ensinar, mas também tem que ter a grandeza de aprender. Isso Eu sempre mesmo. falo. Né, e a gente aqui nos bastidores conversando um pouquinho, esqueci de colocar aqui, mas ele também é filósofo, ele já fez umas perguntas aqui para mim que eu não sabia responder, né? Então, podemos colocar também que ele é filósofo. Mas me conta um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que você escolheu a cardiologia? Acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas o Sim. pessoal quer saber. Eu nasci aqui em Serra Talhada, no nosso sertão aqui de Pernambuco. Sou filho de uma professora e sou filho de um caminhoneiro. E meus pais sempre prezaram pelo estudo, né? Pelo aprimoramento, pelo estudo em primeiro lugar. Meu pai, minha mãe. Andei muito no Brasil afora com meu pai, que é caminhoneiro, né? Uhum. Hoje já aposentado, mas tive a grande oportunidade de ser filho de um caminhoneiro e de uma professora. Uhum. E andando com ele, com meu pai, aprendi sobre muitas coisas, sobre lugares, sotaques, comida, tempero, jeito de se apresentar. Então aprendi muito com ele. E aí, prezando pelo estudo, desde criança sempre foi um grande sonho ser médico. Não só eu, mas como meus irmãos também. Eu tenho mais 2 irmãos que também são médicos. E essa vontade de ser médico, desde pequeno eu já nutria esse sonho. Isso E aí. aí cresci aqui, fui para Recife para concluir o ensino médio, né? E fiz faculdade em São Paulo. Fiz faculdade na Universidade de Marília. Depois voltei para Serra Talhada, trabalhei pouco tempo aqui e fiz minha especialização em cardiologia no Procap. Fiz cardiologia e fiz ecocardiografia, a subespecialização em ecocardiografia. Fiquei em Recife por algum período, Assim que formou, né? assim que eu terminei cardiologia, terminei ecocardiografia. Fiquei em Recife um período. Fui convidado para trabalhar em grandes hospitais, né, assim como o Hospital Português, o Hospital Santa Joana. Trabalhei em outras clínicas também. Conheci a minha esposa lá e aí nos casamos, também lá em Recife. Ela é Nasceu meu natural de Ela é Recife? natural de Olinda, Olinda. exato. Mora em Olinda, é natural de Recife, mas morava em Uhum. Olinda, com os pais dela. E aí nos casamos, tivemos nosso primeiro filho, e aí quando ela estava grávida do segundo filho, eu pensei: "Tá na hora de voltar".
E aí deu essa vontade de voltar para o nosso sertão, né? Uhum. E, de fato, eu pensava como é que a gente pode contribuir com o desenvolvimento da nossa região. Assim como eu Uhum. conheço muitas pessoas que tinham toda a oportunidade de ficar em grandes centros, como São Paulo, como Brasília, como Recife, e tiveram essa vontade de voltar para desenvolver a medicina, suas especialidades, né, e ajudar, de certa forma, a nossa população a se desenvolver. Então a gente vem para trabalhar, claro, a gente vive disso, mas também a gente contribui com o desenvolvimento de uma localidade. Então Uhum. uma localidade ela só é próspera, ela se desenvolve quando os seus filhos voltam, Uhum. né? Quando os seus filhos voltam. E aí nesse retorno, viemos todos, né, minha esposa, meu filho, Só tinha o um. só tinha um, mas quando eu decidi voltar, de fato, eu fiquei indo e Ah. voltando, quando, Juliane, quando minha esposa estava grávida do segundo filho, que é José Felipe, Uhum. a gente já tinha João Pedro, que era o mais velho, e aí quando Juliane estava grávida, que a gente decidiu voltar, eu fiquei nessa transição ainda indo e Uhum. voltando de Recife para Serra São dois Talhada, no total, não é isso? são 2 filhos. E aí quando Felipe nasceu, questão de 15, 20 dias, nos mudamos de vez para Serra Uhum. Talhada. Felipe é serra talhadense? Não, os 2 nasceram em Os dois Recife. nasceram Os no 2 nasceram em Recife, né? Recife. Ah, sim. Só que quando Felipe tinha mais ou menos 15 dias, 20 dias de nascido, aí que a gente se mudou de vez para cá. Mas ainda, Praticamente, né? ainda Serra mantemos o Talhada. contato, né, com Recife. Meu sogro, minha sogra moram Uhum. lá. Então a Eles gente sempre moram. fica voltando lá. Sempre revejo alguns amigos. E mantendo esse contato, porque muitas coisas daqui, da região, que a gente não consegue resolver do ponto de vista da cardiologia, que Uhum. seja algo de uma instância superior, por exemplo, como uma cirurgia cardíaca, uma troca de válvula, ponte safena, um implante de marca-passo, algo que seja mais específico, que nossa região ainda carece, a gente consegue resolver em Recife, Uhum. através dos amigos, Dos né? Dos contatos, né? amigos, dos Dos contatos. amigos, enfim. E aí a gente volta para a questão do desenvolvimento da região. Então a Uhum. gente consegue resolver essas questões mediante ainda esses contatos e essas portas que a gente, por onde passa, deixa aberta, né? É, meu pai sempre falou, né, meu filho, saiba entrar e saiba sair dos lugares, né? Eu acho que isso Exato. faz dos ensinamentos que a gente carrega, né, Deixei dos... grandes amigos, sempre mantenho contato com eles. A gente sempre se encontra nos congressos. Uhum. E aí você me fez uma pergunta interessante. O que me fez decidir pela cardiologia? Uhum. Eu sempre gostei de medicina desde pequeno, sempre gostei dessa área de saúde. Desde o segundo ou terceiro ano da faculdade eu já sabia que eu queria cardiologia. A cardiologia tem algo especial e encantador. E como eu sou filho de um caminhoneiro e tive a grande oportunidade de andar, frequentar e ver todo o funcionamento dos motores, das oficinas, tudo mais, o coração ele tem muita coisa que se assemelha a isso, né? Então ele tem parte mecânica, ele tem Aham. parte hidráulica, ele tem uma parte elétrica e ele faz parte, assim como dizem os mais velhos, um motor, ele faz parte de uma pessoa, sim. Sim. E aí tem um professor que diz o seguinte: o coração é o centro de muitas coisas. E quando a gente atende um paciente, a gente não pode enxergar simplesmente que um coração esteja entrando por aquela porta. Esse coração pertence a uma pessoa Uhum. e que essa pessoa ele tem tudo que todo ser humano tem, né? Como sentimentos, como anseios, como medo. E a cardiologia tem essa integração, assim como outras especialidades, como a Uhum. neurologia, por exemplo, né? Que tem essa integração entre o mecânico, o fisiológico, mas principalmente na interseção com o sentimental, Uhum. né? Então, o coração ele responde como forma de reflexo até algo que a gente sente do ponto de vista emocional, mas que não é nato,
não nasceu no coração. Então, o coração manifesta um reflexo de outras coisas, de outros sentimentos que tem esse reflexo diretamente nele. Mas a cardiologia, além de muitos desafios que enfrentamos no dia a dia, tem esse encantamento que se assemelha a essa paixão dos Os motores, motores. do carro, e do que todo o conjunto representa. Então, eu acho a cardiologia uma especialidade encantadora, de fato. Legal. Se a gente fosse fazer, entrando aqui pulando a pauta aqui, entrando no assunto dos motores aí, se eu tenho um infarto é uma obstrução, Sim, seria uma obstrução, né, uma veia, uma artéria. exato. É uma artéria que sofre um padrão de obstrução e que a musculatura que é irrigada por essa artéria sofre pela Uhum. falta dessa irrigação, dessa Uhum. oxigenação, dessa nutrição. E se um carro poderia sofrer um infarto? Me diga isso aí, me responda essa. Poderia. Eu acredito que se o carro, quem entende de mecânica, eu acho que se o carro quebrasse uma biela ou um piston, por exemplo, Seria um infarto. seria como se fosse um infarto. Não é Graves danos podem acontecer com esse motor e principalmente com o condutor dele, né? É, Ou seja, a que velocidade ele está acontecendo, o que aconteceu, teve uma alteração que não seja um infarto, mas basicamente uma parte elétrica do carro, ou uhum, seja, no coração, uma parte elétrica, o sistema elétrico do coração que sofre uma degeneração, por exemplo, é resolvido com um marca-passo. A gente troca a bateria natural do coração, aham. bota uma bateria artificial com um circuito coadjuvante que vai exercer a função do marca-passo natural do coração. Então, o coração ele já tem um marca-passo natural, ele já tem uma bateria, ele já tem um circuito elétrico. E quando pessoas mais idosas que têm esse padrão de degeneração do circuito elétrico, é colocado um computador, um marca-passo, que vai estimular esse coração, fazendo com que toda a contratilidade aconteça de forma natural. Aí eu fico imaginando o velho Fábio chegando numa oficina mecânica. Os caras tem que falar o que realmente é, porque o cara entende. Se Não, disser, não, é isso aqui, o problema do seu carro é isso aqui. Ele, não, eu tô ligado aqui, viu? Isso aqui é o problema de não sei das quantas. Então o cara tem que saber mesmo. rapaz, a mecânica é uma coisa encantadora e que passou por várias transformações, assim como a Uhum, medicina, né, que uhum. passou por vários momentos de evolução, de cirurgia, de técnica cirúrgica, de medicamentos, de meios diagnósticos. A mecânica também passou Certeza. por grandes transformações, desde o meio diagnóstico até identificar o jeito de trocar as peças. Uhum. Muitos Passou por. carros vêm com. Hoje vem essa questão da tecnologia de botar o computadorzinho para Sim, ler, o né? cara Tem já isso. identifica onde tem a falha e troca aquele relé ou troca aquele É, fusível, já sabe exatamente onde está é, tendo uma o, sobrecarga, onde o está que antes tendo. era só de carros mais de luxo, talvez. Exato. E Hoje. nem os carros de luxo tinham essa tecnologia de colocar um Uhum, computador, fazer uma identificação através desse rastreamento de todo o circuito uhum. do computador do carro. Mas isso é interessante, né? Até porque muitos carros antigos ainda circulam por aí, né? E por isso que é tão Sim, importante os profissionais da mecânica serem bons profissionais, né? sim. Mas me conta, o que é que significa? O que é um ecocardiograma? Né? Você é um especialista em ecocardiograma. O que é um ecocardiograma? Para quem é? O que é que as pessoas precisam conhecer minimamente sobre essa sua atuação? O ecocardiograma é um exame que é feito no coração, é uma espécie de ultrassom do coração, não é? Uhum, E que nesse exame a gente consegue avaliar toda a parte estrutural e funcional do coração. Então a gente consegue avaliar as câmaras internas do coração, a gente consegue analisar a espessura, ou seja, a grossura da musculatura do coração, então a gente consegue identificar sobrecargas, ou seja, aumento de câmaras, a gente consegue analisar toda a função de contratilidade
pessoas que já infartaram, que já fizeram cirurgia do coração, a gente consegue avaliar não só a contratilidade global do coração, mas também a gente consegue avaliar os segmentos do coração que sofrem essa alteração na contratilidade. É visto também o aspecto das válvulas cardíacas, né? Válvula mitral, a válvula tricúspide, a válvula aórtica, a válvula pulmonar. Consegue avaliar o aspecto dos folhetos, ou seja, se os folhetos dessas válvulas são finos, são delgados, se tem algum padrão de espessamento, de calcificação, como funciona a abertura, como funciona a mobilidade, o fluxo, a velocidade, a pressão de sangue que passa por cada uma dessas válvulas. Então, a gente consegue analisar pacientes pós-operados que foram feitas essa troca de válvula, consegue analisar se existe falha na formação do coração, como, por exemplo, as cardiopatias congênitas, aqueles bebês que nasceram com um defeito, um distúrbio no coração, que precisa ser analisado e precisa, muitas vezes, passar por uma correção cirúrgica Então, no você coração. poderia dizer que qualquer pessoa poderia fazer um ecocardiograma ou ele precisa ser uma prescrição do médico? Estão tendo acesso a essa informação agora. E aí, doutor, eu vi lá o episódio lá do podcast e aí eu queria vir fazer aqui um eco. Sim, é possível. Não só as pessoas podem fazer o ecocardiograma na sua avaliação cardiológica, né, de rotina, como as pessoas podem passar pelo cardiologista ou podem passar por um outro profissional, um clínico geral, um ginecologista obstetra. Muitas vezes, uma mulher está gestante e aí o próprio ginecologista obstetra percebe um sopro. Diz, tem um sopro aqui que eu gostaria que fosse avaliado com um cardiologista, fosse avaliado uma ecocardiografia. Então, o clínico geral, o reumatologista, que trata de doenças reumáticas, como, por exemplo, febre reumática, então, é uma doença que acomete principalmente a válvula mitral. Então, ele ausculta um sopro, ele solicita um ecocardiograma para que a gente consiga avaliar as condições dessa válvula, porque essa patologia é uma patologia que ela destrói a válvula mitral, causando o enrijecimento e o estreitamento dessa válvula. E aí, consequentemente, o fluxo de sangue fica prejudicado e uma das câmaras cardíacas, que é o átrio esquerdo, passa a sofrer um remodelamento, ele passa a aumentar em decorrência dessa alteração. Sim. Por exemplo, um neurologista que tem um paciente que sofreu um AVC, então ele quer avaliar se esse AVC pode ser de origem cardioembólica, ou seja, algo no coração que pode estar gerando algum coágulo, algum trombo, que ele está se fragmentando e ocluindo uma artéria cerebral, causando um AVC, por exemplo. Então, o próprio neurologista também pode solicitar. Atletas, existem as miocardiopatias que podem acometer pessoas jovens, inclusive. Então, a gente consegue avaliar não só com o ecocardiograma, mas avaliar o eletrocardiograma também. Então, são muitas especialidades que podem solicitar o ecocardiograma para que a gente consiga fazer essa interação entre as especialidades e tendo uma melhor decisão para cada caso. Show de bola. Então, você até falou de atletas. Hoje a gente tem visto as pessoas com a tendência até para praticar mais esportes, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse estilo de vida. E você indica que, vou começar agora a praticar algum esporte, que faça uma consulta com um cardiologista, porque acho que todo esporte de movimento, principalmente, né? O coração vai começar a tomar um susto. Gente, tu era sedentário até nesse instante, do nada tu vem com essa... Com todo o gás, com toda a carga. Com todo o gás, né? Então, existe uma recomendação da gente procurar um cardiologista. Vou começar, como por exemplo, eu estou aqui com beach tennis, né? E depois eu falo um pouquinho sobre o meu primeiro dia de beach tennis para você. Mas comecei a praticar um esporte. E aí decidi vir aqui para ver como é que está meu coração. É possível trazer uma avaliação e dizer, olha, realmente você vai precisar de um profissional assim, porque eu vi aqui no ecocardiograma, por exemplo, que seu coração está com isso, isso e aquilo. Me explica um pouquinho como é que funcionaria, se é indicado e tal. Sim, essa indicação é importante em toda pessoa que vai fazer
ou iniciar, ou até manter uma prática esportiva, é sempre interessante fazer uma avaliação médica, com os exames laboratoriais, avaliar o Uhum. padrão, se não tem nenhum grau de anemia, se não tem nenhuma alteração da função renal, da função do fígado, nenhuma outra alteração hormonal. E também com o ecocardiograma, avaliação com o cardiologista, a gente consegue fazer o eletrocardiograma, avaliar todo o ritmo cardíaco, se a pessoa não tem nenhum padrão de arritmia cardíaca. Algumas arritmias cardíacas que podem ser malignas, outras arritmias cardíacas que podem ser corrigidas, mas são de forma benigna. E avaliar toda a parte estrutural e funcional do coração, com um ecocardiograma, com um teste ergométrico, que é um exame da esteira, popularmente conhecido como exame Uhum. da esteira, que é possível fazer a avaliação estrutural e avaliação funcional para que essa pessoa tenha uma prática esportiva mais segura. Uhum. Vocês dispõem desse exame da esteira, que eu vi, é aquele que bota uns aparelhos e Que o a gente atleta vai corre na esteira e correndo? tudo mais. Aqui em Serra Talhada temos, eu faço também esse exame, mas aqui em Serra Talhada temos bons profissionais também que façam esse exame, mas lá na clínica, momentaneamente, ainda não. Mas a gente vai Uhum. fazer esse exame já em breve. Mas eu faço esse tipo de exame também. Mas o teste ergométrico é um exame também muito indicado para pessoas que fazem essa prática esportiva. O ecocardiograma e o teste ergométrico da esteira. Nesse teste ergométrico, vai ser feita uma avaliação do eletrocardiograma na fase do repouso, durante a fase do esforço. Então, a pessoa vai caminhar de forma mais acelerada. Então, cada protocolo, o aumento da esteira, da velocidade e o aumento da inclinação, é feito vários eletrocardiogramas na fase do esforço e, posteriormente, alguns eletrocardiogramas na fase da recuperação, ou seja, como o coração se recupera desse esforço. Além do mais, é visto a curva da frequência cardíaca, ou seja, como a frequência cardíaca se comporta durante todo esse esforço e o repouso e a fase da recuperação, e a curva da pressão arterial, como é Uhum. o comportamento da pressão arterial, mesmo em pessoas hipertensas e que fazem tratamento para Uhum. hipertensão, é bem indicado esse exame, e que são candidatos aí a fazer uma Uhum. caminhada, a fazer um pilates, a fazer uma prática esportiva. Por exemplo, eu tenho pacientes que são hipertensos, são diabéticos, por exemplo, e hoje estão correndo Uhum. aí seus 4, 5 quilômetros. Uhum. Às vezes a gente associa magreza a alguém que é mais magro com alguém de ser mais talvez saudável e alguém que já é mais cheinho de ser não ser saudável. Existe essa correlação? Como é que você falaria sobre isso? É um mito, é uma verdade? Isso é um mito. Tanto existem as pessoas magras, que existem um bom padrão laboratorial de perfil Uhum, lipídico, ou seja, o perfil do colesterol, do triglicerídeo, como existem pessoas magras que têm tudo bagunçado. Colesterol alto, triglicerídeo alto, muitas vezes um quadro de diabetes, né, inicial e nem sabe que tem. uhum. Como também tem aquele paciente mais cheinho, mais gordinho, ou com uma obesidade leve, ou um sobrepeso, que tem seus exames controlados. Às vezes pratica esporte Faz sua tranquilamente. caminhada. Então, também tem aquele mais gordinho que também tem os exames controlados ou descontrolados. Então, isso é muito variável. Nem sempre aquela pessoa magra significa dizer que está tudo em dia e nem sempre o gordinho significa dizer que está tudo bagunçado. Claro que a obesidade hoje é uma crescente, né, no nosso país, ou seja, a cada, a cada ano que passa, a gente aumenta a população de pessoas com sobrepeso e obesidade, e isso já é uma das comorbidades para doenças cardiovasculares, né? Hipertensão, diabetes, sobrepeso, idade, tabagismo. Uhum. Então, já é uma comorbidade que pesa contra essa pessoa em relação a doenças cardiovasculares, em relação a infarto, em relação a Uhum. AVC. Entendi. Já a gente fala um pouquinho mais sobre o coração. Vamos falar sobre um pouquinho dos seus hobbies, dos seus Os gostos, hobbies. né? Aí, beleza, já me falou que desde sempre acompanhou seu pai como caminhoneiro e hoje você tem um hobby, né, a respeito de carros. Esses carros antigos, foi realmente porque
você gostava desses carros antigos, ou nunca teve esse interesse pela tecnologia, pelos carros mais novos? Me conta um pouquinho de onde é que nasceu o interesse por carros antigos. É, carros eu sempre gostei. Na minha casa, a gente não aprendeu a gostar de futebol, por exemplo. Então, para mim, o futebol é indiferente. A gente não acompanhava futebol. Então, enquanto muitos amigos tinham, na época de escola, né? Enquanto muitos amigos tinham um boné, sei lá, do São Paulo, eu tinha um boné da Michelin, né, aquela fábrica de pneus. Tudo a ver Enquanto, com comida, viu? sim, Tô ligado, assisto Masterchef. enquanto muitos amigos tinham a camisa do Flamengo, do Palmeiras, eu Aham. tinha a camisa da Lubrax, né, da Petrobras, da Shell. Então sempre Uhum. era ligado a caminhão, a pneu, a retífica de motores, a oficina mecânica. E aí a gente cresceu, eu e meus irmãos, a gente cresceu nesse ambiente de motores, de carro, de Todos caminhão. eles gostam também de carros? Sim, gostam mais de carros. Perfil é o mesmo assim, também é antigo, não Não, muda? a gente gosta de carro, em geral, conversa sobre carro, conversa sobre outras coisas assim, mas também gosta de carro novo. Só gosto de carro antigo, não. Só que aí o carro antigo é uma coisa que meu pai Hum, também gosta. Meu pai tem alguns carros antigos e isso eu aprendi com ele. Eu sempre digo que toda paixão é ensinada. hum. Uma pessoa que é bem pequenininho, que cresce, o pai gostando de cavalo, que vai para vaquejada, que gosta de hipódromo, né, que gosta de hipismo, que gosta de alguns esportes do mundo dos cavalos, normalmente essa criança que participa desse universo, ele vai gostar de cavalo. Uhum. Ou aquela criança que o pai é corintiano. Quando ele nasce, coloca logo o pijama do Corinthians, né? Pijaminha. Quando o menino tem 2 ou 3 anos de idade, 4 anos de idade, bota o menino aqui, acende uma Aham. bandeira e tosse, toda aquela emoção. Então é natural que ele goste, né, também de futebol. Então muitas vezes o ambiente favorece para que você tenha a mesma paixão. Uhum. E a questão do carro antigo eu aprendi com meu pai, né? Meu pai gosta muito de carro antigo, ele tem alguns carros antigos. Eu tenho um só, por enquanto. Uhum. Por enquanto. Isso aí, É, inclusive, você tem muito tempo reservado com ele, tá lá insistindo, né? a gente está fazendo uma reforma, vamos fazer uma gravação com ele. Vamos sim. Vamos fazer uma gravação com ele. É, mas essa questão da paixão ou dos hobbies, né? Uhum. É uma coisa interessante que a gente aprende. Então, a questão do carro antigo, eu acredito que eu aprendi com meu pai. Sim, mas o pessoal quer saber qual que é o carro que você tem, o que é que você está fazendo, né? Porque ele está fazendo uma reforma, está Sim, estou fazendo reformulando um projeto de personalização um projeto que eu tenho, na verdade, um Opala. no Um Opala. Opala. E por que o Opala? Muita gente já Hum. perguntou, por que o Opala? Por que não um Tanto carro Chevette? antigo Por aí. que não um Chevette? Por que não uma Saveiro, né? Aquela Saveirinha, Aham. aquela caminhonetinha e tal. Porque o Opala eu sempre achava muito bonito quando eu era criança. Quando eu era criança eu achava muito Comprido, bonito. né? Ele bem Ele é comprido, tem uma janela, a linha, aerodinâmica a dele. formação do Opala. E eu sempre achei muito bonito o esportivo, 2 portas. E eu Hum. sempre dizia assim, eu vou ter um desse. Esse é aquele que o banco da frente é um só? Ele é Não, comprido ou ele é dividido? ele é dividido. A janela do motorista, assim como a janela do passageiro, eles se confluem. Quando os 2 vidros baixam, ele não tem a coluna. E aí fica Hum. como se fosse uma janela única. Hum. A formação e a curva do carro, o Opala sempre foi um clássico, né, do Uhum. Brasil. Então, muitos dos nossos pais, dos nossos avós, por exemplo, E- viveram essa época. Ele é uma versão brasileira porque eu sei que nos Estados Unidos tem um Impala. Não sei se Exato. tem um Impala aqui Tem. também. Aqui no Brasil também teve esse Uhum. Impala. Mas são carros diferentes. Uhum. São carros que têm seu encanto. O Impala é muito bonito também. Mas o Opala, ele nasceu como se fosse uma versão do Mustang. Então tem um Hum. Mustang americano, que é da Ford, e o Opala, que é da Chevrolet. Hum. E aí era um carro como se fosse uma versão esportiva, que depois ele teve várias versões. A versão esportiva de 2 portas, a versão 4 portas,
A versão que chamavam-se de Space Wagon, que era a perua, como diziam, que era a caravan, que era mais comprida, tinha uma capacidade de carga, um porta-mala maior. Então, naquela época, era um carro da família, né? Que as pessoas iam viajar, que iam para a praia. Aí Então, você sempre foi apaixonado. tem uma curiosidade, eu sempre gostei muito do Opala, e quando os meus filhos nasceram, eu não tinha o Opala ainda. E eu já coloquei eles para dormir falando sobre como ia ser o nosso Opala, E sem foi. nem ter comprado ainda. É uma coisa curiosa. Eles dormiam fácil? Demorava a dormir, Então, porque eu ficava conversando e eles ficavam prestando atenção. então já tem. Ficava prestando Eles também atenção. gostam, né, de carros Também antigos. gosta. Eu levo eles para os encontros de Já carro foi antigo. ensinado. Exato, levo eles para encontros de carros antigos. A gente anda no carro. Então a gente está fazendo o projeto do carro aí. Já foi feito pintura. Então a gente está personalizando alguns itens do motor, personalizando alguns itens da parte elétrica. Vai ser um projeto bem legal, um projeto bem bacana. Bem, Inclusive, eles têm uma trilha sonora que a gente escuta no Opala, né? E Tem uns é. rocks mais antigos, como Scorpions, né? Ah, sim, sim. Tudo a ver. É a cara do. Scorpions, tem os rocks nacionais, os rocks internacionais, então a gente consegue Eles curtem também, os fazer meninos? uma playlist aí de andar no Opala, curtem. Muito Acho bem. interessante. Muito bem. E se você fosse escolher um outro carro, o segundo, como você falou, é o primeiro de alguns, qual que já tem algum em mente? O Dá um Mustang. spoiler. O Mustang acelera meu coração. Ah, mas esse daí já é um antigo ou esses modelos mais modernos? O Mustang é um clássico americano, né? Uhum. Da Ford. Então, o Mustang, ele, claro, é um carro mais caro, mas de vários anos eu acho o Mustang muito bonito. Então, Do jeito que ele tá, ele já é muito bonito mesmo. tem vários Mustang de vários anos diferentes, mas, por exemplo, os lendários são aqueles de 1968, 69, então o Mustang Fastback, por exemplo. Desde os mais novos agora, então ele sofreu algumas modificações, desde a parte das versões mais antigas até as versões mais novas, mas, na minha opinião, tem um momento de separação que são os mais bonitos. Os mais antigos, 70, 69, 68, e os de 2010, 2015, 2020 para Então, frente. Então, 70, aí dá esse pulo, dá esse aí pulo aí, 2010, 2010, são 2008, os legais. são os que para mim são os mais bonitos. Eu vou dar uma olhada depois. Existem alguns que são dessa época aí de 95, 94. É um Mustang, mas não teve toda aquela simbologia do ponto de vista de design, né? de aeromodelo, desculpa, de design ou de formação de linha aerodinâmica. Entendi. Então, eu acho que os mais bonitos são esses mais antigos ou esses mais novos. Você falou aí, é modelo Mustang Fastback. O Fastback tem o Fastback da Fiat. Exato. Ele tem uma inspiração, não sabe dizer? Não, é por questão de lançamento e eu acredito que por questão de simbologia. Como, por exemplo, existe alguns outros carros que é o Shelby, aí tem o Shelby Cobra. Então, alguns modelos que caracterizam um momento ou uma época que está sendo vivida. Esse da Fiat, esse Fastback, é um carro já bem mais moderno, Bem né? Um moderno. carro que foi lançado, se não me engano, há 2 anos atrás, pela Fiat. É um carro bem interessante também. Que, na verdade, esse Fastback, ele se assemelha muito com o modelo da BMW. Da BMW? Ele tem um formato muito mais próximo da BMW Z4, pelo menos. A aerodinâmica dele se assemelha muito com... Ele é grande, né? É. E ele não é. A aerodinâmica da frente dele não é como se fosse uma seta, não é fininho. Ele Ele mais é reto. Ele se conflui, exatamente, com a traseira um pouco mais levantada. Que em alguns Mustangs desses mais esportivos também tem, né? Essa frente reta e vem E depois uma curva mais aerodinâmica. Na verdade, eles têm essa formação, esses carros de alto desempenho, então sempre eles têm esse formato
da angulação entre o capô e o para-brisa um pouco mais baixo, um pouco mais alongado, né? Uhum. Por questão de aerodinâmica. Aerodinâmica. Uhum. Show de bola. E vinho? Vamos falar de vinho, Os né? vinhos. Tem pessoas que gostam de futebol, tem pessoas que gostam de carros, tem pessoas que gostam de vinho. Tem você que gosta de vinho e carro. Vinho e carro e comida. E comida, que chega, A a gente gente só não chega... pode misturar os dois, né? Não O pode não. vinho e o carro. Pode... Dependendo da comida também não, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Sim. As comidas que dá para misturar com vinho. Com Mas certeza. é verdade, já fica essa dica, não misturem Os vinho com vinhos carro. é uma outra paixão. Vinhos, o vinho, ele tem data, inclusive, de mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, na era de Cristo, o vinho já existia. Uhum. Foi um dos milagres dele, né? Um dos Isso. milagres de Cristo é transformar a água em vinho. O vinho é uma bebida sempre muito comemorativa. Ninguém fica triste e abre uma garrafa de vinho. Muitas pessoas consomem cerveja, uísque, sei lá, aguardente. Então, por qualquer motivo, pode abrir isso aí. O vinho não. O vinho é sempre festivo, Uhum. comemorativo e promove encontros. Ele acompanha comidas, né? Uhum. O vinho, ele tem toda uma formação de aspecto visual, de aromas, de acordo com a espécie de uva que ele foi feito. Ele tem um aspecto gustativo, né? Então, visual, aromas, gustativo e harmonização com comidas. Então, para cada prato ou para cada grupo de comida que se proponha a harmonizar, existe um vinho específico para esse grupo, né? Com carnes, com peixe, com aves, Uhum. com caça, com comida tailandesa, com comida chinesa, japonesa. Aí você já, inclusive, até deriva para outras áreas, não outras áreas, mas uma subdivisão que também é um vinho, que são os Uhum. espumantes, os champanhes. Então, Uhum. é um vinho também. Eu ia perguntar sobre a questão do sommelier, mas qual a diferença, então, entre um vinho, um espumante? O vinho, todo vinho, ele é um fermentado de uva. Hum. E muita gente pergunta qual a diferença entre um vinho e um vinho suave. Uhum. Por questão de legislação, o vinho suave é aquele vinho feito com uva não vinífera. A gente divide as uvas em dois grandes universos. Então, existe a uva lambrusca, que é uma uva americana, e essa uva lambrusca é uma uva de mesa. Então, Rubi, Niágara, Itália, Isabel, tem vários tipos de uva que a gente come essas uvas, que é uma uva de mesa. Entendi. E existe outro grupo de uvas que são as vitis vinífera. É uma uva que foi feita para fazer vinho. Se você for comer uma uva dessa, a casca é dura, é grossa, ela é azeda, ela tem pouco açúcar residual, ela tem uma astringência muito alta, então ela é muito desagradável para se comer, Uhum. diferentemente da uva de mesa. Então você pode fazer um vinho com essa uva de mesa, que é um vinho que tem um grande açúcar residual Uhum. e ainda acrescenta um glicose, um fermentado com esse tipo de uva. E existem essas uvas vitis vinífera que respeitam espécies diferentes. Se a gente for falar, por exemplo, em uma uva tinta, vai ter Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná, Pinot Noir, Malbec, tem vários tipos de uva diferentes, que essas uvas elas se adaptaram muito bem em determinadas regiões do mundo. Por exemplo, a uva Malbec é uma uva francesa, mas ela se adaptou muito bem na Argentina. E hoje, Malbec é um vinho símbolo da Argentina. Por exemplo, outra uva que é chamada de Tempranillo. Tempranillo é uma uva tinta, que se faz um vinho tinto, e que é uma uva emblemática da Espanha. Então vai ter muitas uvas características de países, marcantes daqueles países, mas isso não impede da gente ter um Tempranillo, por exemplo, da Argentina ou do Chile. Ela pode ter variações diferentes. E o vinho ele vai ser diferenciado também, não só pela uva
pela espécie de uva que foi feito aquele vinho, que foi fermentado aquele vinho, mais ele vai ter diferença em relação ao solo, em relação ao clima, quantas horas essa região tem de sol, quantas horas é de noite, qual é a variação térmica desse local e um quarto fator, a influência humana. O que o homem decide colher a uva agora ou daqui uma semana? O que é que ele decidiu fazer? Um sistema de irrigação por gotejamento ou ele decidiu fazer com que a própria videira sofresse um estresse hídrico? Ou seja, Uhum. ele priva um pouco de água para que ele consiga controlar o gotejamento para que a uva ganhe algumas características diferentes. Tem coisa, viu? Então Porque é muita coisa. eu só conheci a uva verde, a uva roxa, a uva sem caroço. Malbec para mim era um perfume. Então, Que na verdade o Malbec, que é um perfume, a Malbec é uma uva tinta e que que já tem uma foi cor inspirado parecida, né? num vinho. Então Hum, já pegaram carona numa tendência, na verdade, em uma uva tinta, que é a uva Malbec, que dá excelentes vinhos, principalmente na Argentina, mas também tem excelentes Malbec na França. Então, o Pinot Noir, por exemplo, tem outras uvas interessantes. uhum. Taná, uma uva tinta típica, característica do Uruguai. Então, tem outras uvas tintas. Uva branca, que fazem o vinho branco, né, fazem os Hum, espumantes. Então, a gente tem Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris. Tem várias uvas brancas que dão os vinhos brancos e que são excelentes. E que os vinhos, eles podem ser varietais, ou seja, quando é feito com uma única variedade de uva. Ele pode ser também chamado de blend, ou assemblagem, ou corte, que é quando você faz um vinho de várias uvas diferentes. Por exemplo, você tem um vinho tinto que tem Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot Noir, um vinho tinto. Então, o produtor, ele quer criar como se fosse uma bebida excelente. Então, ele quer pegar o corpo, o peso, a estrutura de uma uva, que daria um vinho dessa forma. Ele queria pegar o aroma, a fragrância de uma outra uva, e ele quer pegar a acidez de uma outra uva. Então, ele tenta fazer como se fosse aí uma mistura desses vinhos para fazer um vinho que fosse a bebida, entre aspas, a mais encantadora, do aham. ponto de vista de o aspecto visual, o aroma e o paladar. Então ele quer fazer uma mistura dessas uvas, desses vinhos, na verdade, para que ele tente criar um vinho que atenda esses aspectos Uhum. sensoriais, né, visual, olfativo, gustativo, nessa tentativa de fazer uma bebida, digamos assim, perfeita. Então tem alguns vinhos portugueses, por exemplo, que tem até 12 ou 14 tipos de uvas diferentes. Uhum. Quanta coisa, né? Então, quanto a seu sommelier, né, a gente já está entendendo que você entende. Quais que são os níveis, né? Quais que são? A gente já tinha conversado, você falou, né, que tem sommelier um, 2, 3, uma Exato. coisa assim. Existe uma variedade de categorias, que a gente pode dizer assim. Uhum. Existe o enófilo. O enófilo é aquela pessoa que gosta de vinho, mas não entende muito, mas está aí tomando, aprendendo. Uhum. Ele gosta de vinho. Ele não tem nenhuma Todo mundo formação. que toma estaria nessa Vinho categoria de. ou é o que está no curso mesmo Exato. do Não, o sommelier? enófilo é aquela pessoa que aprecia e toma o vinho. Uhum. Então, ele gosta do vinho, ele gosta dos aromas, ele gosta do visual, ele gosta de acompanhar as refeições com vinho. Então, é aquela pessoa que gosta do vinho, o enófilo. Uhum. O enólogo é aquela pessoa tecnicamente treinada na produção do vinho. Esse é o enólogo. Então, é aquela pessoa que eu costumo dizer que é o trabalho mais difícil que tem, porque além dele ter que ter uma formação acadêmica, então ele tem que se formar em agronomia, tem que fazer um curso de enologia, que é um curso também extenso,
Então, é aquele que decide quando vai ser colhido a uva, é o que decide onde vai ser plantada, a que altitude, o país, a região, então o tipo de solo, como ele vai aguar, como ele vai irrigar essa planta. Uhum. Ele decide quando vai ser colhido, ele decide em que barril, em que tipo de madeira vai ser envelhecida esse vinho, quando vai ser o processo de engarrafamento. Então, esse é o enólogo, é o que participa, é o que tem a tomar as decisões mais sérias do ponto de vista de produção Uhum. do vinho. Então, a gente tem o enófilo, que é aquele que toma vinho, que gosta, que aprende. Tem o enólogo e tem o sommelier. Então, são diferentes. O sommelier, ele tem uma formação técnica que pode ser, por exemplo, tem a formação que é da Associação Brasileira de Sommelier. Então, tem a Associação Brasileira de Sommelier e tem as associações seccionais. Então, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Uhum. Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Então, tem a Associação Brasileira de Sommelier de Pernambuco, Associação Brasileira de Uhum. Sommelier Tem em todo do Rio Grande do estado Sul. ou... Não, tem alguns estados que não Uhum. têm. Até por questão de venda, de comércio Uhum. ou de formação. Por aqui roda muito, né? Porque eu acho que deve ter muita plantação também, assim, no Exato. Aqui em Nordeste. Pernambuco a gente tem Petrolina, que é um grande centro vini-viticultor. Só que o maior centro do Brasil vini-viticultor é no Rio Grande do Sul, né. Uhum. Então, a gente tem a Serra Gaúcha, a gente tem a região de Pinto Bandeira, tem a região do Vale dos Vinhedos, que é uma Uhum. região extensa. O Brasil, ele é dos grandes no vinho no mundo? Sim, não em termos de produção, mas em termos de qualidade, sim. Qualidade, né? Os vinhos do Rio Grande do Sul têm excelentes vinhos nacionais. Muitas pessoas têm um grande preconceito em relação ao vinho nacional. Uhum. A gente tem alguns problemas. O vinho nacional, ele é um vinho de excelente qualidade. Uhum. Tanto os vinhos brancos, os vinhos tintos, os espumantes, têm excelente qualidade, tem grandes produtores, né? A questão é que o custo operacional é muito alto para se produzir esse vinho e, consequentemente, isso reflete no mercado final, Uhum. no consumidor final. Consumidor Então, final. muitas vezes é um vinho que se torna um pouco mais caro e outros bons vinhos também, chileno, argentino, espanhol, francês, norte-americano, sul-africano, África do Sul tem excelentes vinhos. Muitas vezes chega um vinho aqui, ou da mesma qualidade, ou até um pouco melhor, com um preço Mais menor. baixo. Então, o custo operacional de produção desse vinho é mais elevado. Então, isso é um problema que a gente, que o próprio mercado interno ele sofre. Então, a gente falou sobre o enófilo, a gente falou sobre o enólogo E e o o sommelier. sommelier. O sommelier é aquela pessoa que é formado pela Associação Brasileira de Sommelier, Uhum. porém, tem uma outra certificadora que é chamado de W7, que é Wine Spirit Education Trust. É uma escola internacional de certificação. A essa Uhum. sim tem W71, nível 2 e nível 3. Uhum. Então são certificações de níveis de cursos diferentes, né, como um curso básico, como um curso intermediário, ou como um curso avançado. E o sommelier também, além dele entender toda essa parte técnica, visual, olfativa, gustativa, harmonização com comidas, ele consegue prestar consultoria para restaurantes, Uhum. adegas, formar uma carta de vinho, ele consegue montar uma adega, ele consegue formar, ter essa informação na prestação do serviço do vinho. Então, hoje, por exemplo, já existe mais sommeliers em restaurantes, que antes não existia, né? Então, alguns restaurantes em São Paulo, muitos restaurantes em Recife, tem já esse profissional capacitado para analisar o estoque, analisar a compra, analisar essa avaliação de sugestão com Uhum. um prato Com um para algum prato. cliente que deseja o vinho ou que ele queira um prato específico e me sugira um vinho que harmonize com isso. Ou que o desejo dele seja o vinho especificamente e que o prato seja secundário. Então, ele também consegue fazer essa harmonização. Então, a gente tem essas diferenças entre o enófilo, o
enólogo e o sommelier. sommelier. Então, existem essas diferenças aí em termos de profissionais. Profissionais é o enólogo e E o o sommelier. sommelier. O enófilo é o que está tomando e É. gosta e faz festa. É o que não tem uma formação técnica. Muito bem, muito bem. E aí, a culinária, o preparar pratos veio depois dessa paixão por vinhos? Você sempre gostou de cozinhar? E é verdade que quando você for fazer um prato muito bacana, você vai me convidar? Como é que é Claro, isso aí? isso aí sim. É, Na verdade, na época da faculdade, eu aprendi a cozinhar. Hum. Desde a época que eu saí daqui de Serra Talhada para ir para Recife, minha mãe me ensinou alguns pratos simples, arroz, feijão, Sobreviver, para escapar, né? faculdade, não O ficar no arroz, miojo. para não ficar no miojo, exatamente. Então, fazer o feijão, fazer o arroz, saber fazer um franguinho ali, que Uhum. era duro fazer no começo era Aquele branco, aquele frango aquele branco, frango branco, que sem sal. você colocava muito tempero e parece que nada dava liga, nada sustentava, mas enfim, você tinha que comer mesmo porque foi você que fez e era do almoço e você tinha que almoçar. Eh, e aí, na faculdade, foi onde eu comecei a aprender mais sobre essa questão de culinária. Tinha um cara que morava comigo na 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 República, né, como lá em São Paulo chama de República, que isso é aquela casa do estudante, né, que tem um apartamento ou uma casa, Uhum. que 4 ou 5 dividem aquela casa e dividem as despesas, então é a República, né. E aí tinha um amigo do Paraná, tinha um amigo do Goiás, eu de Pernambuco, outro lá que era de São Paulo, então era um choque cultural grande. A gente se entendia. E o cara que é do Paraná, ele gostava de cozinhar. E aí eu fui aprendendo também, vendo algumas coisas e reproduzindo. Levava algumas comidas daqui do Daqui. Nordeste para fazer lá, né, que lá ia ser o sucesso, tapioca, o cuscuz, né. Cuscuz bom, né? Porque, desculpa aí, mas o de São Paulo é meio feio, O né? cuscuz paulista é diferente, parece uma torta, um bolo, né. É um bolo. Exato. E aí eu comecei a cozinhar, gostar da culinária contemporânea, culinária italiana, culinária francesa, portuguesa, espanhola. Uhum. E aí quando eu fui para Recife, que fui morar em Recife, e aí quando eu me casei lá, eu sempre gostava de fazer os pratos, e aí a principal pessoa que era crítica gastronômica dos meus pratos é a minha esposa, né. Então eu comecei a fazer os pratos para ela e abri a discussão para ela fazer as críticas. Hum. Então, eu começava a botar defeito nos pratos, para que ela ficasse mais à vontade de fazer a crítica, né. Porque se você vai comer uma coisa feita para você, e você às vezes bota defeito, aí você Eu acho que você já estava avaliando o matou a pessoa. coração dela, né? Vou fazer um negócio aqui ruim. E Se aí ela disser que tá bom, é porque ela tá querendo me agradar, né? exato. Mas aí eu fazia o Hum. melhor que podia justamente para isso, para que pra agradar de fato. Hum. E aí, eh, essa questão do vinho veio paralelo a isso, né, Foi desde a época de São depois. Paulo, desde a época da faculdade também, que já veio paralelo a isso, só que aí depois a questão do de ser um enófilo, de Uhum. gostar de vinhos e fazer cursos básicos, né, de branco, de tinto, espumante, harmonização, depois foi que eu decidi a fazer o curso de sommelier profissional. Mas aí veio associado a essa questão da culinária. E levando em consideração que, até hoje, a questão de gostar de cozinhar e gostar do vinho, normalmente quem gosta de cozinhar, ele gosta dos encontros, né? Uhum. Ele gosta de agregar as pessoas, ele gosta de confraternizar, ele gosta desse encontro, dessa harmonização entre vinhos, pessoas e claro que sempre tem que ser pessoas muito próximas, né? Pessoas que Uhum. você se dedique a fazer essa comida. E eu digo o seguinte, que na prática, quem cozinha, ele de fato, ele coloca sentimento na comida. Uhum. Você pegar 2 pessoas e disser assim: "Ó, faça esse prato", e outra pessoa faça esse prato, independente do tempo, com os mesmos ingredientes, se uma pessoa não gostar, não vai sair um prato muito bom. Uhum. Vamos dizer que alguém diga para a esposa assim: "Ó, eu convidei um casal de amigos para jantar",
faça esse prato. Aí ela pensa assim, para que tu convidou? Eu vou ter trabalho, vai sujar um monte de Uhum. coisa. Então ela vai cozinhar contrariada. Uhum. E a outra pessoa, ó, convidei um casal de amigos, fulano e fulano. Ela vai dizer, eita, eu gosto tanto deles, Eita. vai ser uma noite muito boa. Então, ela vai fazer Uhum. uma entrada, um prato principal, uma Diferente. sobremesa, e aí ela vai fazer com toda satisfação, Uhum. sem dúvida nenhuma, que o prato feito com boa vontade, com satisfação e com carinho, esse prato vai ser Muito espetacular. melhor. Pode Verdade. ser uma comida mais simples, ela vai ser a melhor. E digo como exemplo, quais são no berço, Uhum. no início da nossa existência. Quem são as melhores cozinheiras? Quase sempre. A avó A avó e a e a mãe. mãe. Porque a avó é puro sentimento. Ele É. Eu faz acho que a da avó, assim, parece que é melhor, né? é melhor porque a É mãe duas avó vezes, né? a mãe ainda pensa na bagunça, no trabalho que vai ter, tem que levar o menino É. para a escola, não sei o quê. A avó não. A avó já não tem mais nada dessa obrigação. Cozinha só de Então, vez em quando pro neto, né? o neto, Aí... então ela vai fazer com toda satisfação. Então, Uhum. por isso que a cozinha culinária, por mais simples que seja, da avó, é Uhum. sempre aquela culinária que hoje chamam de afetiva, Afetivo. né? É aquela coisa que você come e lembra da avó. Hoje tem muitos pratos, por exemplo, por mais simples que seja, que eu lembro da minha avó, Uhum. né? Ou das avós, porque tinha as avós que gostavam muito de cozinhar e faziam pratos, por mais simples que seja, mas eram pratos, de fato, De fato, saborosos, né? E porque tem verdade. essa questão do, do carinho, da dedicação e do amor para quem está sendo feito aquela comida. Então, por isso que a comida da avó é sempre uma coisa afetiva, né? E aí, É. isso, de fato, você coloca isso no resultado final. Então, minha esposa diz, vamos fazer aí tal coisa. Mas agora, mas tu faz rápido. Mas fazer rápido, então eu tenho que me preparar, eu tenho que ter um tempo. Se alguém vai chegar para jantar 8 da noite, às 8h30, eu já estou me preparando para fazer o jantar desde as 3 da tarde. Eu já estou já Então tô separando as tem que ser coisas, num eu já dia. estou cortando, eu já estou analisando, eu já estou vendo qual vai ser a entrada, qual vai ser o prato principal, qual vai ser a sobremesa. Aquela pessoa que vem jantar, ele gosta de vinho, ele entende de vinho, ele não entende, mas toma. Ele não entende, mas gosta de vinho. Uhum. Ele quer gostar de vinho, mas para começar com um vinho que seja ainda de uma evolução maior, então ele tem que começar por um vinho mais simples, um vinho que Uhum. não tenha tanto, tantas informações, né, no olfativo, no gustativo, que não seja um vinho tão complexo, tem que ser um vinho mais simples. Então você consegue, muitas pessoas aqui que encerra, que encerra talhada, que não tomavam vinho com tanta frequência, e que eu fiz o convite para jantar na minha casa, e sabia que eles não gostavam de vinho, mas não tinha toda essa prática. Então, um Uhum. vinho bem escolhido para uma entrada, um vinho para um prato principal, ou um vinho para uma sobremesa, para aquela pessoa que não toma vinho, tem que ser uma escolha Uhum. E, cuidadosa. e tem doses, né? Assim, você vai falar você falando da entrada, do principal. Então tem uma dosezinha, né? Que é para você ter toda a experiência do Sim, cardápio então tem que ser completo, né? quantidades pequenas para que Uhum. você tenha uma boa harmonização entre a entrada, o prato principal e a sobremesa. Também existem Uhum. vinhos de sobremesa, que são os Hum. vinhos com açúcar residual, com um tipo de preparo de fermentação diferente, e que normalmente os vinhos de sobremesa é aquele vinho um pouco mais adocicado, mas não porque tem açúcar, e sim porque sobrou açúcar residual daquela uva, no Uhum. preparo, fermentação. Então tem o vinho do Porto, tem o Jerez, que é da Espanha, o vinho do Porto é de Portugal, tem o Jerez, que é da Espanha, tem Marsala, tem o licor, né? Uhum. Na França, na Itália, então tem vários vinhos e destilados que são de sobremesa. Você consegue também harmonizar com sobremesa. Então quer dizer que se você não gosta de vinho é porque você está muito provavelmente tomando errado o vinho. Exato. Muito bem. Rapaz, Rapaz, eu eu acho acho que que a a gente gente vai vai precisar precisar fazer fazer um um episódio episódio número número 2, 2, viu? viu? Porque Porque nós nós temos temos bastante bastante assunto, assunto, mas mas eu eu quero quero passar passar para para essa essa questão questão do
da qualidade de vida, né? Como eu te falei, eu comecei a praticar um esporte, estava precisando, né? Por mais que eu faça até a musculação, para mim a musculação não é um esporte, é só assim um hábito que eu preciso para fortalecer meu corpo. Eu até brinco com o pessoal, nem pra você ter ideia como para mim a musculação não é esporte, eu não falo nem treinar, eu digo malhar. Aí o povo, não é malhar, você tem que falar, eu vou treinar. Eu digo que vou treinar, eu tô indo malhar. E aí eu comecei a praticar o beach tênis, né? Tive um convite e tal, gostei e tô indo lá. Nessa minha primeira aula, eu pensei que que eu ia desmaiar ou algo do tipo. Porque fui lá, né? Dizer, ó, já faço musculação, sou magrinho tal. Hoje, quando foi na primeira aula, que o meu coração tava, ó, Vai ser moleza, né? Vou eu chegar fui. lá magrinho, É, vai ser não, mas moleza. aí eu vou dar aula pro professor. E aí eu fui beber água, parei, né? Fui beber água e meu coração. Rapaz, eu tô. Eu acho que se alguém me olhar para mim, se olhar para mim, eu devo estar todo pálido. E eu, não, respira, vai dar certo e tal. A primeira aula foi bem intensa. A segunda ainda teve outro momento como esse. Eu só lembrei de tudo. Eu digo que eu vou precisar fazer uma visita. Mas aí eu segui, né, fazendo. E aí hoje está tudo ok. Mas notei que realmente não é meu corpo, por mais que pareça estar bem, não é exatamente isso. Já conversamos um pouquinho sobre essa questão, né? Mas para qualidade de vida mesmo, essa visitar o médico, realmente vai praticar um esporte, vai correr, tem muita gente que está correndo, está parecendo uma seita esse negócio de corrida, tá todo mundo correndo, você vai cedinho da manhã, parece ataque zumbi, é gente correndo na madrugada. Então me fala um pouquinho sobre, ok, qualidade de vida, esse estilo de vida saudável que as pessoas estão deixando até, é um conceito chamado de wellness, que a pessoa está se deixando as baladas e tal, e está curtindo uma corrida, uma prática de esporte, mas a sua visão como cardiologista diante disso, dessa melhora. Sim. Mas. Isso vai de acordo com uma mentalidade que as pessoas conseguem perceber. Não só a mentalidade, mas a resposta que o exercício faz. Eu, Uhum, por exemplo, também não gosto muito de musculação. Eu gosto mais de corrida e estou fazendo aula de tênis também, que também é um esporte exaustivo, né? uhum, E por que que as pessoas, quando vão começar a fazer um esforço, eles sentem esse cansaço exaustivo, eles sentem o coração acelerado? Porque você parte de um momento de sedentarismo uhum, para você começar a fazer uma prática esportiva. Uma caminhada, uma corrida leve, um beach tênis, uma academia. E aí você ainda não tem esse preparo, esse condicionamento que você vai construir, um condicionamento cardiorrespiratório. uhum, Então, quando você parte para uma corrida, para uma caminhada, para o beach tênis, para o tênis, para a natação, para a bicicleta, você não tem esse preparo, você precisa exigir um esforço respiratório maior. uhum, Existe um aumento da frequência cardíaca, você não tem um condicionamento cardíaco e nem respiratório, e aí passa por essa transição. À medida que você vai se adaptando à modalidade, seja corrida, natação, bicicleta, você vai melhorando esse condicionamento e vai se adaptando a esse nível de esforço. Então, uhum, isso já é um nível inicial de adaptação e um condicionamento cardiorrespiratório. Nesse momento, você pode fazer essa avaliação cardiológica, para fazer um eletrocardiograma, fazer os exames laboratoriais, avaliar se não tem nenhum padrão de anemia, se não tem alguma sobrecarga de câmaras cardíacas, fazer o uhum, teste ergométrico, saber como todo o sistema, o coração responde, como reage a esse esforço físico e ao pós-esforço, ou seja, a fase da uhum, recuperação. Tem algumas pessoas que fazem arritmia cardíaca durante o esforço e ele nem sabe que teve essa arritmia cardíaca. Então, no teste ergométrico, a gente consegue detectar isso. uhum, E essa nova mentalidade, você pensa, por que é que 4 da manhã tem esse monte de gente caminhando? Será que isso de fato é só uma moda? Será que o que é que essas pessoas sentem a isso? E já foi visto há muito tempo atrás que toda essa prática esportiva, seja de academia para construção muscular, seja pedalar, natação, tênis, beach tênis, ou a uhum, modalidade que você escolha,
No pós-esforço, começa a ser liberado algumas substâncias no sistema nervoso central, que são as endorfinas, que são neurotransmissores que dão a sensação de satisfação e Uhum. bem-estar. E aí, no dia seguinte, para que esse mesmo nível de endorfina seja liberado, você tem que fazer o mesmo nível de esforço. Hum. Por isso que a pessoa que faz um esforço hoje, faz amanhã, faz depois, no dia que ele não faz, ele sente falta. Ele sente falta porque esse nível de substância teve uma leve queda. Uhum. E aí eu estava até comentando com meu irmão uma questão interessante. Eu estava assistindo uma aula e que o cara explica o seguinte, e que eu pergunto a muitas pessoas, e a resposta é quase sempre, porque as pessoas não têm muitas vezes uma resposta clara sobre determinados assuntos. O que é mais importante? Uma motivação ou a disciplina? Você tá E perguntando para mim? É só retórica. é só uma retórica. Tá bom. O que é mais importante? Uma motivação ou a disciplina? E muita gente vai dizer que a disciplina é o mais importante. Hum. E, de fato, a disciplina é muito importante. É o que vai lhe manter dessa forma. Só que você não consegue manter uma disciplina sem um motivo, Uhum. concorda? Verdade. É porque as pessoas confundem, muitas vezes, a motivação com a euforia. Aquele, aquele, aquela euforia Do nada. por Agora, determinado agora. assunto. De repente, o cara quer pedalar. Aí é uma grande motivação, é um grande motivo. Aí ele compra sapatilha, uma bicicleta cara, um capacete, um óculos de uma grande Uhum. tecnologia, com filtro UV, sapatilha. Então ele pedala ali 5 quilômetros, 10, daqui a pouco ele... Hum. Porque ele não tem mais motivo. O Uhum. motivo, o que é que move ele a fazer isso? Entende? Então, o motivo é o substrato da disciplina. É por causa do motivo que a disciplina vai se manter. Uhum. Porque se ele não tiver o motivo, imagina que a pessoa vai para a academia para ter uma hipertrofia muscular. Se ele não tiver algo que lhe motive, a disciplina falha. Uhum. Agora, se ele estiver tendo uma recompensa Uhum. por causa desse motivo, a disciplina se mantém. Muita Entende? gente deixa as coisas porque não organiza o seu motivo, a sua recompensa, Ou ele é movido né? por uma moda. Então, a gente não pode comparar o motivo ou a motivação Uhum. por uma euforia de um momento. Só que a disciplina, ela vai ter como substrato um motivo. Por exemplo, por que é que as pessoas acordam cedo? O que motiva a pessoa a acordar cedo para ir fazer uma caminhada? O que motiva a pessoa a acordar cedo para ir trabalhar e fazer o melhor que ela pode? Então tem que existir um motivo, tem que existir uma motivação Uhum. para que a disciplina se mantenha. Os dois são importantes. Os dois são importantes. A disciplina não se mantém sem um grande motivo. E o motivo por si só, sem uma disciplina, também não se sustenta. Verdade. Então tem que ser os dois. Uma vez eu ouvi, eu, como cristão que sou, sempre que eu tenho a oportunidade de colocar algo da Bíblia, né? Eu coloco. E aí, a gente conhece a história do rei Davi, né? Sim. Davi foi foi o maior rei de Israel. E uma pessoa uma vez falou assim: no momento que Davi perdeu, estava sem motivação, foi o momento da maior queda dele. Porque enquanto o exército dele estava lá, né, guerreando, ele disse: não, vou ficar aqui no meu palácio. Não estava junto com o seu exército. Né? Não estava. Quando ele perdeu essa motivação, ficou lá à toa, ele foi lá e caiu, né, com a Batseba. Então, realmente, quando a gente tem motivo, quando a gente tem um porquê, um propósito daquilo que a gente faz, aí as coisas elas caminham. Mas quando a gente fica à toa, aí termina que é Exato. onde a gente cai, muitas das E claro vezes. que a disciplina também é importante. Sim. É aquele dia que você acorda e diz assim, poxa, eu tenho que caminhar, mas eu não quero. Não, eu tenho que ir, É. porque... Então a disciplina também é importante. Então eu acredito que os dois são
igualmente importante, tanto a disciplina quanto o motivo. Uhum. Pois é, ó, como eu falei, a gente ainda tem aqui a pauta, ainda mais coisas, vamos deixar para um episódio 2. Mas queria finalizar que você falasse sobre a importância do estar também nas redes sociais. Você é um dos nossos agenciados aqui mais queridos, né? Sempre termina o vídeo com um abraço. Um abraço. Verdade. Já é o jargão, né? Um abraço. E como a gente conversou em um momento, você falou, né, que as pessoas falam, vi você, doutor, continue fazendo seus vídeos e tal. Qual que é a importância da gente comunicar, da gente trazer essas informações sobre a saúde para as pessoas no digital, que é o acesso, né? Estou aqui com o celular, acesso muito rápido. Então, o que é que você me diria sobre isso? Como é que está sendo esse momento de produção de conteúdo? Essa produção de conteúdo e principalmente esse comunicar com o seu público, porque todo mundo vai ter um público. Uhum. Então, o cardiologista tem seu público, o oftalmologista tem seu público, o cara que cuida de cachorro, veterinário, o cara que dá aula sobre criar avestruz, tilápia, todo mundo vai ter o seu público. E a questão maior é a qualidade da informação que você leva ao seu público. Então, isso é o que é mais importante. Você levar uma informação de qualidade para o seu público, né? É de forma essencial. E você ter esse controle de produção de conteúdo, de fato, com uma orientação como você faz, de uma orientação de iluminação, uma orientação de vídeo, audiovisual. Então, tudo isso faz diferença na qualidade da informação que você leva a seu público. E a publicidade, ela não pode ser uma publicidade pura e simples. Ela tem que levar uma informação, ela tem que levar uma educação às pessoas, uma informação de qualidade. E não pode ser simplesmente uma informação de forma aleatória ou rasa. Tem que ser algo mais aprofundado e algo que as pessoas entendam com a linguagem simples a mensagem que você quer passar para que elas tenham uma vida melhor. Então, de certa forma, é muito importante ter essa comunicação com o seu público nessas redes sociais. Eu acho muito importante. E aí você faz isso brilhantemente em relação a toda essa questão da assessoria de iluminação, de produção, de conteúdo, de som, né? Agora a gente está com esse podcast aqui para levar informações às pessoas. Então, isso é muito bom. E lhe parabenizo por essa iniciativa e levar uma informação de qualidade, de fato, às pessoas. Que bom. E a qualidade vem de todo um conjunto, né, das pessoas envolvidas, desde você como o especialista no assunto, eu como especialista na produção, né, a gente soma tudo isso junto. Tem a equipe, porque tem a equipe que procura o conteúdo, a gente conversa contigo, você vai lá, aprova e tal. Tem a galera que edita também, tem tudo. Então, a equipe é boa, né? Graças a Deus. E uma das coisas até que a gente tem uma satisfação aqui é de poder contribuir com esse conteúdo. Por exemplo, hoje nós estamos no podcast. Isso aqui, nós já estamos aqui mais de 1 hora batendo um papo e muitos assuntos que a gente coloca nas redes sociais são muito curtos. É apenas para chamar a atenção daquela pessoa para dizer, opa, será se eu me enquadro nisso que o doutor está falando? Ou fulano se enquadra, vou entrar em contato, né? Às vezes até os filhos falam com os pais, eu vi aquele sintoma lá, pai, que o doutor falou isso, que eles também estão bastante nas redes sociais, também os mais velhos também estão. Então, é muito importante todo esse conteúdo em um momento como esse aqui, que a gente está batendo um papo mais longo, né? Isso agrega bastante e eu fico muito feliz porque muitas das vezes as pessoas veem o conteúdo de um bom profissional, mas é um profissional que está lá no sul do Brasil. Aí a pessoa vai se deslocar para aquele profissional, né? Então, isso é um diferencial que nós todos estamos tendo, né? Você como especialista, a gente produzindo isso, porque a pessoa vê, poxa, gostei daquilo que o doutor Jair Fábio falou, realmente eu estou precisando. Qual que é o próximo passo dela?
naturalmente entrar em contato com aquele profissional. Porque não adianta só chegar a informação. Não, é como se você gerasse o Aue, e aí? Agora? O cara lá do sul do Brasil, eu não vou me consultar com ele. Como é que eu faço? Então, é muito bom ter bons profissionais como vocês para orientar as pessoas e agora ter esse acesso, né? Poxa, ele é daqui de Serra Talhada, gostei, estou precisando, vou entrar em contato, né? Muito bom. Então, isso faz toda a diferença. E é isso, né? Vamos encerrar por hoje. Vou aguardar ansiosamente o dia que você estiver bem tranquilo, que é para você fazer aquele jantarzinho lá, bem bacana. Vou mandar mensagens. E aí, tá tudo bom? Como é que tá o seu dia hoje? Tá calmo. Tá calmo, né? Mas é isso. Brigadão, viu, pelo tempo. Suas considerações finais, se apresente. Onde é que as pessoas podem lhe encontrar, né? Eu atendo aqui na Clínica Vida, aqui no Centro de Serra Talhada. Estamos lá para atender e tirar as dúvidas em relação à cardiologia, avaliação cardiológica, tanto avaliação preventiva, pessoas que já passaram por um momento de dificuldade, um evento isquêmico, ou seja, um infarto. Tem alguns pacientes jovens, por exemplo, que têm doença reumática, que já fizeram troca de válvula, já fizeram cirurgia cardíaca, e a gente consegue também manter esse nível de atendimento para que elas tenham uma vida boa, uma vida tranquila, e que ele consiga concretizar seus sonhos, ter uma vida próspera. Então, atendo aqui no Centro de Serra Talhada, na Clínica Vida. Pode entrar em contato para que a gente consiga fazer essa avaliação. E estou à disposição. Tudo bem. Tranquilo? No Instagram também ele está como dr, de doutor, Jair Fábio Lima. Jair Fábio Lima. Certo. Então, lá a gente consegue abordar alguns assuntos sobre todo esse mundo da cardiologia, né? Hipertensão, arritmia, marca-passo, válvula, doenças do músculo cardíaco, avaliação cardiológica pré-operatória, toda essa questão lá, a gente aborda sobre vários assuntos dentro da cardiologia. Então, entra lá, deixa seu comentário, que a gente consegue esclarecer qualquer dúvida. E por enquanto é só isso, né? Logo mais nós vamos ter algumas receitinhas também. Sim. Alguns assuntos que ele tá devendo, viu? Deixa aqui nos comentários se você quer ver as receitas que o Jair Fábio tá devendo. Doutor Tess vai deixar aqui nos comentários. Doutor Tess. Ele já se prontificou, né, para ser o seu Louro José quando você for fazer a avaliação e fazer a avaliação final da comida. Da receita. Mas ele vai ser uma satisfação. Eu não vou nem dizer qual vai ser o dia, né? Porque senão ele é arriscado ele aparecer. Ele disse que ia aparecer mesmo se tivesse. Pois é, pessoal. Então, foi muito bom esse bate-papo. Meu primeiro podcast com presença especial dessa. E se você gostou do conteúdo, naturalmente a gente pede que você compartilhe com outras pessoas, que você deixe o seu gostei. E sugestões também, deixe nos comentários sugestões de próximos assuntos. Como eu falei, nós temos outros assuntos aqui a tratar com ele, mas vai ficar para uma próxima. Então, se você gostou, deixa o seu comentário aqui, que é para a gente saber e poder trazer ele para um outro episódio. Então, é isso. Muito obrigado. A gente se encontra no próximo HouseMedCast. HouseMed. E como eu sempre digo, um abraço. Um abraço.